Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ou que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, não quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e as torrentes teriam passado sobre nossa alma. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós somos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Esse é o Salmo 124. Boa noite, amados. Deus seja sobre nós, continue sobre nossas vidas. Mais um Salmodiai. Pensarmos um pouco, tirarmos algumas lições sobre esse texto maravilhoso da palavra do Senhor, que é os Salmos por completo. E aqui, essa parte dos Salmos. Esse Salmos é Salmo de Davi, Salmo Cântico de Romagem, né? Ele está aí entre os 120 e os 134, né? Que são os cânticos de romagem. É interessante quando a gente tem que sempre lembrar o que são esses cânticos de romagem, por que eles estão aqui. Sempre você vai olhar esses salmos e vai encontrar sempre neles, eles utilizavam para cantar eles até chegarem em Jerusalém, de onde eles estavam. E o interessante é que sempre os cânticos de romagem reportavam a feitos do Senhor no passado. É como se fosse um ato de dizer assim, olha, a jornada aqui está difícil, as coisas aqui são duras, nós vamos caminhar muito, é um sacrifício imenso sair para ir a Jerusalém para uma festa, sair de onde nós estamos, mas lembremos o porquê estamos fazendo tudo isso e quem está conosco nessa caminhada, nessa jornada, nessas questões difíceis da vida. Então, o Cântico de Romagem tinha um propósito definido de motivar no sentido correto, motivar-se no Senhor e no propósito do Senhor para a vida naquele projeto que eles estavam vivendo. É interessante olhar para esse cântico de romagem e ver o quanto ele traz o centro de todas as coisas para Deus, e sempre era assim. E traz também uma paz na alma, no sentido de mostrar quem está conosco. O nosso Deus, o nosso Senhor. Quando a gente pensa nas dificuldades que temos vivido e as dores, angústias, seja elas de que natureza for, sejam elas em a área que for, emocional, financeira, familiar, dramas com filhos longe de Cristo, dificuldades de emprego, de sustentar a família, dificuldades no aspecto até mesmo de buscar o próprio Deus, estar diante de Deus por conta de tantas situações difíceis na vida, nós precisamos cantar um cântico de romagem. Sim, precisamos. Precisamos parar diante da palavra do Senhor e lembrar quem é o nosso Deus. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, e está sendo até complicado falar algumas questões, tratar algumas situações, porque mesmo dentro da Igreja de Cristo, as pessoas têm levado muito as soluções de tudo que tem acontecido para a situação humana, para a escolha humana, seja de questões políticas, partidárias, ideológicas, mas nem sempre as pessoas cristãs, tementes a Deus, lembram que o nosso socorro está no nome do Senhor. Precisamos cada vez mais nos colocar diante de Deus, lembrar que Ele está no controle de todas as coisas, que nada foge do controle dEle. Se veio a pandemia, Ele permitiu. As dores com a pandemia, Ele tem permitido.
No dia que ele desejar cessar, ele o fará, porque ele é Deus. Precisamos fazer a nossa parte, sim, sempre, lutar sempre, orar sempre, clamar a Deus sempre por tantas pessoas envolvidas nesse processo que gera dor, angústia, muitas vezes, percas. Há pouco estamos aí orando sempre, né, por famílias que estão internadas, hospitalizadas com vírus, outros já entubados. A gente clama a Deus, ora ao Senhor, mas a esperança é essa. A esperança numa pandemia onde ninguém tem certeza de nada, onde não há um antiviral eficiente, onde as coisas são difíceis de encontrar solução, é lembrar que o nosso Deus, Ele cuida de nós. É interessante como o salmista começa esse cântico. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, ou seja, olha, lembre das coisas que ele fez. E ele vem nesse cântico dizendo, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, lembra bem, vocês teriam sido engolidos pela água ao passar no mar seco, né? Ao atravessar o Jordão, atravessar o Mar Vermelho. As águas teriam submergido, teriam engolido vocês vivos. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós que digamos isso, a nossa vida e quantas coisas passamos na nossa vida, e o nosso Deus sempre foi sobre nós. O nosso Deus sempre cuidou da sua família, da minha família, da nossa casa. Em meio às dores, às angústias, às dificuldades, Ele sempre foi e sempre será sobre nós. E aqui o cântico é nesse aspecto de trazer ao coração uma confiança de que Deus está do nosso lado, de que nada saiu do controle dele, de que Ele é Deus, sempre será Deus, ontem, hoje e eternamente, Ele o é. Então, ele diz, bendito seja esse Deus. Bendito seja esse Senhor que tem cuidado de nós, que tem sido misericordioso para conosco. Bendito seja Deus que tem nos dado dia após dia a medida que nós necessitamos. Nem sempre, às vezes, a medida que desejamos, que queremos, mas a que Ele entende que é necessária para nós. Deus tem cuidado de mim, de você, da sua família, da sua casa. Deus tem cuidado de todas as coisas. Bendito seja Ele. Precisamos louvar a esse Deus. Precisamos nos prostrar em oração cada vez mais a esse Deus. Precisamos ser gratos a esse Deus. E como eu tenho dito, sempre tenho dito isso, gratidão não pode ser simplesmente cantar um cântico. Gratidão não pode ser simplesmente fazer uma oração ou dizer que sou grato. Gratidão envolve mudança de vida. A minha gratidão a Deus me leva a viver mais para Ele, a rejeitar o pecado, a lutar por uma vida melhor com Ele. Ser grato a Deus é voltar-se para Ele cada vez mais, confiar nele cada vez mais e me dedicar a ser dele cada vez mais. Um coração grato é um coração que se prostra diante de Deus, conhecendo quem Ele é. Aqui o salmista nesse cântico, pensem, o povo andando, caminhada difícil, longa, parecia que não chegava, e aí eles começam a cantar e dizendo assim, se não fosse Deus que estivesse ao nosso lado, lembrem todos vocês, se não fosse, Israel tinha morrido, tinha acabado, tinha sido destruída. Esse Deus está conosco, bendito seja esse Deus, vamos bendizer ao Senhor. Aí você fala, é fácil isso? É fácil na hora que está todo mundo cansado, caminhando com crianças, com uma jornada para ir para tão distante, dependendo de onde cada um estava. Não é fácil. Tem as dores, tem os cansaços da vida, tem as dificuldades, tem o lamento, tem a angústia, tem as dificuldades físicas, emocionais, psíquicas e tudo mais.
mas o clamor é: bendiga ao Senhor. O nosso socorro está no nome dele. Então bendiga ao Senhor. Está difícil, mas bendiga ao Senhor. Porque ele é que abre as portas, ele é quem fecha as portas. Se ele abrir as portas, ninguém consegue fechar. Se ele fechar as portas, ninguém consegue abrir. Ele é que faz todas as coisas. Então, querido, quero desafiar você nessa noite, a você gastar um tempo maior, olhando para esse salmo, enxergando a situação daquele povo e olhando a nossa situação hoje. Não importa o que está acontecendo, sabemos que é doído. Pandemia, relacionamentos familiares, dificuldades de relacionamento esposo-esposa, dificuldades na criação dos filhos, dificuldades financeiras, dificuldades em muitas áreas da nossa vida. Mas bendiga ao Senhor, porque no dia que Ele olhar para você e abrir as portas, elas jamais serão fechadas, a não ser que Ele queira. Se não fosse o Senhor que estivesse ao teu lado, pense sobre isso. O que é que você seria hoje? Se não fosse Ele que tivesse te dado todas as coisas que você tem até hoje. Se não fosse Ele que te deu a saúde que você tem até hoje. Se não fosse Ele que tivesse sido sobre a tua vida igual Ele foi até hoje. Se não fosse o Senhor, o que seria de você, de mim, de nós? Bendito seja Deus. O nosso socorro está no nome do Senhor. Também é uma chamada para você não achar que as coisas acontecem de bom na sua vida porque você é bom, porque você é capaz demais, porque você é a super mulher, o super homem. Não. Acontece pela graça de Deus e misericórdia, porque Ele abriu as portas, porque Ele te deu intelecto, porque Ele te deu paz, porque Ele te colocou no lugar que você está, porque Ele te deu o emprego que você tem, porque Ele, tudo é Ele. Se não fosse Ele, você não estaria da forma que está. Se não fosse Ele, você não teria o que tem. Se não fosse Ele, você não viveria da forma que vive. Agradeça a Deus. Bendito seja Deus, que tem cuidado de nós, nos livrado e vai continuar sendo assim. Nós somos povo dele, rebanho do seu pastoreio. Que Ele tenha misericórdia de nós. Que Ele olhe para nós com um olhar de amor e de misericórdia. E que a gente lembre o tempo inteiro, todos os dias, que de fato o Senhor, o nosso socorro é Ele. E Ele está conosco, Deus de Jacó, nosso refúgio e fortaleza, presente na hora da angústia, das tribulações. Deus te abençoe, tenha uma boa noite, ore ao Senhor, se coloque diante de Deus, gaste um tempo agora com Ele, esqueça um pouco das dificuldades, bendiga o nome do Senhor. Clame pelo socorro dEle, porque é dEle que vem o nosso socorro. Boa noite, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.